Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E antes do e-mail de hoje, dor de amor tem jeito, como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Na descrição do vídeo você encontra as livrarias que vendem de forma online e, claro, nas grandes livrarias próximas a você, dor de amor tem jeito. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, André. Olá. Sou fulana de tal, tenho tantos anos, sou viúva há 15. Mas há 11 anos conheci uma senhora que eu fiquei amiga. Era casada, só que era lésbica. Começou a andar à minha volta. E há 8 anos juntamo-nos. Eu já tinha estado em Londres a trabalhar. E há 5 anos eu vim, em outubro, ela veio em dezembro. Fomos muito felizes, até ela trazer uma filha com a família para cá. Como a filha não gostava de mim, fez-me a vida negra. Tínhamos uma casa, tive que deixar a minha casa. Ela, como não pode pagar sozinha, está a fazer fraude com o Estado. Eu nunca mais tive sossego. Ela diz que me ama, mas não pode estar comigo. Eu também não aceito o que a filha faz. De qualquer maneira, ela tem vícios, um deles é o jogo. Perdeu o ouro todo ao jogo. E também o dinheiro que ganha à custa de crianças que diz ter a seu cargo e não tem. Nossa, olha isso. O dinheiro que ganha à custa de crianças que diz ter a seu cargo e não tem. E para culminar, o ex-marido veio para cá passar o Natal e ela voltou para ele. Estou muito triste, muito obrigado. E aí, o e-mail termina. Minha querida, olha, eu sei que está triste porque viveu uma relação e agora essa relação acabou. Só que essa tristeza deveria ceder lugar agora a uma sensação de alívio, que por sua vez depois vai virar uma sensação de alegria. Como assim, né? Alívio. Porque tem determinadas situações que a gente tem que começar a se sentir aliviado. Então, a tristeza a gente sente porque a gente ainda está conectado naquilo, né? A gente projetava coisas com a pessoa. É natural sentir tristeza. Porém, quando a gente avalia de fato a situação como é, sem medo, quando a gente encara toda a problemática, e olha que, né? Olha, são algumas coisas aqui, pouquíssimas linhas, em pouquíssimas linhas, a gente já vê que não é uma pessoa que tenha um bom caráter, hein? Porque para mim, quem fica praticando a desonestidade tem um caráter duvidoso. Então, vai praticando a mentira. Então a gente começa a perceber, opa, então eu estou me sentindo triste porque eu projetava determinadas situações, mas eu tenho que, na verdade, começar a me sentir aliviado porque eu me livrei de uma bomba. Eu me livrei de uma pessoa que, olha, ela colocou a vida dela em enrascadas e ia colocar a minha também. Aí esse alívio, por sua vez, então, depois, sabe, o alívio, ele é, na verdade, o sentimento de transição. Transição entre a tristeza que eu senti, eu estou muito triste. O alívio é a transição entre a tristeza e depois a alegria e a felicidade e o bem-estar que eu vou adquirir. Porque não tem como eu ter bem-estar, felicidade, convivendo com uma pessoa de um caráter desse. Porque pessoas que começam a fazer essas coisas, usando crianças para tirar dinheiro, dizendo que está ajudando crianças quando na verdade não tem, essas crianças aos seus cuidados, entende? E, meu bem do céu, se a pessoa está usando criança, o que será que ela não faria com você? Usando dessas artimanhas, desses artifícios, pode parar. Eu não gosto nem de pessoas que simulam coisas
Por exemplo, eu já tive um namoro, né? Tive um namorado que ele falou pra mim que ele já tinha feito algumas vezes, quando ele estava comigo não, mas ele já tinha falado pra mim que ele tinha feito, por exemplo, de colocar produtos químicos no olho, olha isso, para simular, como que chama? Para simular conjuntivite, né? E aí passava no pronto-socorro, e aí o médico dava, por exemplo, um atestado de 5 dias. Para poder ficar em casa, gente. Pô, para, né? Eu lembro que quando eu escutei aquilo, eu não falei nada, mas dentro de mim veio alguma coisa assim, do tipo, não é legal. Não é legal. Depois, uma vez, eu lembro que ele, a gente tinha ido para algum lugar, não sei o que, era um final de semana. E aí a chefe ligou perguntando se ele não podia ir para, sabe, dar um plantão, não sei o que. E ele inventou todo um absurdo, uma história mirabolante, enfiou família no meio, doença, sabe, umas coisas. Pô, a chefe tá perguntando, você pode vir? Poderia falar, não, né? Olha, não, eu vim viajar, não dá tempo, eu já paguei o hotel, sabe? Ou seja, jogar real. Nossa, inventou toda uma história de família, não sei o quê. E eu pensei, o que tá fazendo amanhã ou depois pode fazer pra mim. Bingo. Depois fez comigo. Entende? Depois, né, inventou mentiras diversas, assim, histórias mirabolantes para querer me enganar. Então, minha querida, não adianta. Não adianta. Essas pessoas, elas vão mostrando como elas de fato são, né? Comportamentos que elas têm, e comportamento que elas têm para com os outros, a gente acha que com a gente elas não terão. Ai, não. Eu sou o amor da vida dela. Ela jamais faria isso comigo. Tá. Ok. Senta lá, Cláudia. Espera um pouquinho e aguarda. Aguarde e verás. Portanto, repito, é natural que a gente sinta tristeza. Eu, por exemplo, quando, né, esse relacionamento meu que eu estou falando acabou, eu me senti triste? Claro que sim. Óbvio que sim. Porém, eu me determinei, ele veio me procurar algumas vezes, tá? E eu continuei determinado que eu não ia voltar. Então, a tristeza, estou falando de mim agora, viu, gente? A tristeza com aquela sensação de alívio. Não, eu me livrei de uma pessoa que mente, que inventa as piores coisas, e isso se repete. Aconteceu com o chefe, aconteceu com, sabe, produto químico no olho, num lugar que não precisaria ter mentido, mentiu, só para não dar um plantão, e isso depois aconteceu comigo, e isso vai se repetir. Então, a tristeza, eu fui colocando uma sensação de, não, eu me livrei, alívio. Então, o alívio foi a transição para eu passar da tristeza para a sensação depois de bem-estar, felicidade e alegria, que é o que eu me encontro até hoje. Uhul, Nova Iguaçu. Então, tem determinadas coisas que eu vejo que muita gente usa até termos religiosos para dizer, olha, foi um livramento. Ok, seja no sentido religioso que as pessoas queiram usar, ou seja no sentido que eu estou dando aqui, sabe? Esse alívio que a gente sente, na verdade, é o que os religiosos chamam aí de, foi um livramento isso aí, né? Então, pelo menos a gente se livrou de uma coisa que depois lá na frente a gente ia, né, sofrer os impactos diretamente na gente, de como essa pessoa age, e agora a gente só está vendo ela agir em relação aos outros, depois aquilo ali, pá, em nós, recai sobre nós também, porque a maneira como ela age com os outros é depois a maneira que ela vai agir em relação a nós também, você pode ter certeza disso. Aliás, se ela voltou com o ex, ou seja, ela já agiu, né, em relação a você também dessa forma.
Então, tá vendo? A gente tem que saber ficar esperto. E a gente perceber e não entrar nessa sensação de tristeza e permanecer nela. É sair da tristeza, passar pela sensação de alívio, para chegar então na sensação de bem-estar. Um beijo, gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, coloco muita coisa lá no Instagram, viu? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.